Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Começamos a gravar aqui sem o Rocha, porque ele mandou uma mensagem dizendo que vai se atrasar um pouquinho, de modo que a gente vai estar conversando e aí o Rocha entra, né? A não ser que tenha um imprevisto muito brutal. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Alberto. Bom dia, Eustáquio. Olha aqui, uma semana agitada, né? Com notícias ruins aí, né? Essa coisa da violência, né? Eu achei muito estranho o carro da Polícia Rodoviária Federal numa operação na Vila Cruzeiro, dentro do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha visto isso. Isso, obviamente, já vai ter inquérito, vai ser investigado, vai ter gente que vai ser punida, quer dizer, não tem... O que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com a Vila Cruzeiro? Efetivamente, a gente não consegue entender muito o que ela poderia estar sendo feito lá, né? E a situação agrava mais ainda quando a gente viu filmado a prática da Polícia Federal em outra ação em Sergipe, né? Então, ali foi a Polícia Rodoviária Federal, ali foi sei lá, uma blitz, pegou o cara lá andando sem capacete, coisa que todo mundo faz no interior, né? Aí pediram os documentos do rapaz, ele mostrou que tomava remédio, já foram colocando ele para dentro do carro e jogaram lá gás de pimenta, gás lacrimogênio e depois o gás carbônico, né? Aquilo ali, e aí o irmão dele, não sei, um primo. Fecharam o capô do carro, né? Então, isso, de alguma maneira, o porta-mala do carro. Então, assim, de alguma maneira, foi meio sufocando mesmo a situação. E muita gente está sendo comparando isso com um ato de tortura mesmo, né? E duvido que tenha sido a primeira vez que eles tenham feito isso, viu? Porque mostraram muita capacidade de fazer rapidamente. Foi filmado lá por um parente do rapaz, né? E aquilo deu problema, está dando um problema violento. É claro que aqueles caras vão ter problema, não tem a menor dúvida disso. Alguns especialistas estão dizendo que, na verdade, foi uma tentativa de imobilização, que isso é feito como uma tentativa de imobilização e como se tivesse passado do ponto, né? Então, que eles não sabiam que ia chegar onde que de fato chegou. De toda forma, é inadmissível, né? Parece que o rapaz não estava oferecendo resistência, não estava... E mesmo que oferecesse, isso não é um tratamento que se possa passar, né? Você está sem capacete, pô, você dá ali uma multa, um não sei o quê, apreende a moto, né? Todo mundo sabe que é o que se faz, pô. Eustáquio, você está tão calado, Eustáquio, você quer que eu fale alguma coisa? Porque isso é algo ruim, né, Eustáquio? Pessimista, você tinha que se manifestar, pô. É algo que não acontece na Nova Zelândia. Não, Roberto, esse negócio assim, é tanta notícia ruim que você vem com notícia econômica, notícia política... violência contra a mulher, né? A menina lá que o namorado tatuou o nome dele no rosto dela, né? Como uma forma de punição, né? E lembrando, né, Eustáquio, que a gente está falando, foi a terceira vez. Então, ele já tinha praticado a violência e chegou nesse Luciana, você que acompanhou o caso na raiz, esse negócio da terceira vez aí, explica aí melhor. Então, na situação, na verdade, pelo que eu li na imprensa, a questão é a seguinte: a moça, ela tem um ex-namorado e esse ex-namorado e, aliás, foi muito criticado, inclusive, isso, como a imprensa tratou, porque a imprensa disse que a moça desapareceu e ela volta com o nome do ex-namorado tatuado no rosto. Aí as pessoas até questionam a imprensa, como assim a moça desapareceu e volta com o nome tatuado no rosto? O fato é que isso é a terceira vez que acontece. Ela já passou por essa experiência antes, 2 vezes antes. Uma vez ela voltou com a tatuagem no peito, outra com a tatuagem na virilha, e agora, pela terceira vez, ela volta com a tatuagem no rosto. Então, é uma violência que, de fato, é assustadora, né? Então, eu tô até olhando aqui... Em qual cidade foi isso, Luciana? Veja aí, Eustáquio, se você está... Eu tive a impressão, mas não tenho certeza que era em São Paulo, mas não tenho certeza. Eu acho que foi em São Paulo também.
Agora, eu vi na internet, mesmo o pessoal aí que na minha linha lá do Twitter apareceu gente dizendo eu pago a cirurgia para tirar a tatuagem. Gente se oferecendo para pagar integralmente a cirurgia para tirar a tatuagem. Eu acho que ela vai ter o apoio para fazer isso, mas assim, como ela mesma falou, a vida dela foi destruída, né? É uma violência que... É uma humilhação brutal, né? Eu tô olhando aqui, Alberto, um artigo que eu li ontem que me deixou muito depressivo até, sabe? Depressivo o quê? Você está viajando o país, rapaz, você nem em casa tá viajando aí, tá... Que depressivo, poxa. Eu tô na casa da minha sogra, no interior de São Paulo, tá? Então, assim, minha sogra já tem 84 anos, ela está muito bem de saúde e tal, mas eu vim aqui dar um apoio e tal. Mas eu estava lendo um artigo ontem, isso que eu estava falando, porque eu estou até meio calado, pelo seguinte, é tanta violência que você tem, essa violência da Vila Cruzeiro. Pensa bem, aquela violência que teve no Texas lá, do rapaz que foi lá e matou um punhado de criança, que é uma coisa brutal também, essa da Vila Cruzeiro matou mais gente do que no Texas, né? E junto com isso, você tem uma série dessas violências, feminicídio, violência contra a mulher. Eu estava lendo um artigo ontem, no Colabora, de uma cidade do interior, no litoral do Ceará. Sua terra lá, Alberto. E uma cidade pequena, conhece Trairi? Trairi? No litoral, assim, relativamente perto de Fortaleza, né? E o cara fez uma reportagem assim, relatando a violência sexual dentro de casa, meninas assim de 11 anos, 12 anos, já grávida, com 16 anos já tem 2, 3 filhos, com mortes, com vocês viram? Com doença. Então, assim, eu fiquei tão depressivo com esse artigo e com toda essa violência que eu preferia já discutir a questão de eleição, sabe, do que discutir toda essa questão da violência. Para com frescura, porra. Cara, o país está melhorando. Você acha que como é que era no passado, Eustáquio? Agora você está sabendo, porque tem internet. Olha, você viu que teve uma cidade no interior de Goiás, não sei se acho que foi perto de Aparecida de Goiânia. Bom, Aparecida de Goiânia é colado na capital, né? Ou foi perto de Anápolis, foi perto de uma cidade maior, né? Que deram uma palestra numa escola sobre violência sexual. Vocês viram isso? Não. Aí acabou a palestra, várias crianças abordaram palestrantes organizadores para dizer que elas tinham sofrido violência sexual, que elas não sabiam. Rapaz, impressionante isso. Alberto, eu ia falar isso em relação também quanto eu estava falando, é o seguinte, eu nunca vou me esquecer uma vez que eu fui a Teresina e fui dar uma palestra em Teresina, ainda quando o mundo não era virtual, saí de Curitiba para dar uma palestra em Teresina, cruzei o país para isso. E fiquei apenas poucas horas lá, mas essas poucas horas que eu fiquei, os meus colegas me levaram para conhecer a divisa, né, do Piauí com o Maranhão e ali naquela parte daquele rio. E nós andamos, então, de carro. Olha, eu nunca vi tanta pobreza. As casas eram aquelas casas... Claro que pobreza existe no país inteiro, a gente cansa de ver nas favelas, eu moro no Rio de Janeiro, a gente vê as favelas do Rio de Janeiro, mas era tipo ocas de barro, as pessoas moravam naquelas casas com um cômodo só. E aí você via, as pessoas andavam meio com as roupas nada adequadas da maneira, e a Damares tinha falado recentemente aquela história de que teria que fazer fábrica de calcinha para evitar estupro em algum lugar. E... Olha, eu concordo com isso que o Alberto falou e o que você falou. As crianças dormem todas num calor horrível, todas no mesmo cômodo, 500 pessoas juntas, praticamente sem roupa. Então, você tem todo um processo que o limite... pode acontecer isso que o Alberto falou, as crianças podem ser abusadas e sequer estão sabendo que aquilo é abuso, porque, assim, a situação é muito inadequada. Rocha, estamos aguardando você, Rocha. O Eustáquio, Rocha, sem você o Eustáquio fica calado, Rocha.
Eustáquio caladíssimo aqui. Caladíssimo. Rocha, qual o problema do Eustáquio? Eu tava doido para você chegar para fazer um papo mais legal, porque o papo aqui hoje começou muito depressivo, então eu fiquei mudo com tanta... O Alberto, que é otimista, está falando em violência, Vila Cruzeiro, o cara que foi assassinado na Câmara de Gás. Então, assim, nós estamos esperando para você puxar o astral para cima. Você ficou deprimido igual o Bolsonaro ontem, quando viu o Datafolha? Pois é, é isso que é melhor a gente discutir pesquisa do que discutir essa violência aí. Não, Rocha, o problema é o seguinte, eu até fiquei aqui meio chateado que o Eustáquio reclama, né? Qual é aquela música do Zeca Pagodinho que não existe coisa mais feia, é gente reclamando de barriga cheia, não foi? O cara está aí viajando, olha o fundo do Eustáquio, ele já saiu do Rio, já saiu da casa dele, já está fazendo turismo pelo Brasil, né? Sendo recebido no estado mais desenvolvido do Brasil, São Paulo, né? E está reclamando, pô. Pois é, você veja que tem gente que reclama de barriga cheia. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Aquela música do Zeca Pagodinho. Na vida não tem coisa mais feia. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Olha, essa música é totalmente anacrônica, porque o que não tem hoje no Brasil é barriga cheia. Olha aí! Com o preço da comida, né, com o preço do combustível, essa música não vale mais para hoje em dia, não. Mas a música de hoje em dia, sabe qual que é? Aquela assim, eu levei um saco de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Lembra dessa música? Bete Carvalho. Agora, esse negócio da violência aí, rapaz, eu acho que essa área, sobretudo da polícia fardada, da polícia militar, é um dos poucos segmentos no Brasil que a gente não conseguiu concretizar a Constituição de 88 plenamente, né? Porque, por uma razão simples, porque a doutrina que continua sendo utilizada para formar essas pessoas é a doutrina do tempo da Lei de Segurança Nacional, que trabalha com a lógica do inimigo, né? Como a gente não tem inimigo, o inimigo vira o cidadão comum que está andando na rua. Ô Rocha, eu penso assim, algumas instituições precisam de controle externo. Você tem que ter controle externo, a polícia tem que ter controle externo, o MP tem que ter controle externo, o judiciário tem que ter controle externo. Não tem, né? As universidades, acho que as universidades deixam muito a desejar, elas não têm controle externo. Você tem que ter controle. São carreiras públicas. Qual é o problema disso tudo? O que tem em comum isso tudo? Carreiras públicas com pessoas com alta titulação. Todo mundo tem graduação, muita gente tem mestrado, doutorado. Então, são pessoas muito protegidas, cada qual com o seu feudo, né? Tem gente que ganha mais, ganha menos, enfim, mas são protegidas. Esse é que eu acho que é um problemaço que tem no Brasil. Sim. Na estrutura que nós temos, a polícia tem uma corregedoria, mas o órgão que efetivamente tinha que controlar a polícia, fazer esse controle externo que você está falando, é o Ministério Público. O Ministério Público hoje prefere ficar nas salas de carpê com ar-condicionado e não vão... Ô Rocha, o Ministério Público quer governar, quer botar TAC para prefeito, TAC para governador, entendeu? Porra, é uma loucura. Mas aí é o seguinte, você tem razão, o promotor fica se metendo na vida do prefeito, certo? E se metendo na vida dos vereadores e não vai na delegacia da esquina ver que tem gente lá com excesso de prisão provisória, em condições inapropriadas de alimentação, de habitação, expondo a sua saúde em delegacias que são completamente abandonadas, estruturas que ninguém se ocupa com isso. Então, eu acho que nós temos que cobrar, num primeiro momento, do Ministério Público, porque ele está aí para fazer isso, né? A função dele é essa, fazer o controle externo da polícia. Ô Rocha, e o Alberto começou a nossa conversa com uma pergunta que talvez você saiba responder. Faz sentido, qual a lógica da polícia rodoviária estar
na comunidade, na ação policial da comunidade? Isso é previsto em algum lugar? Olha, em princípio, a polícia rodoviária tinha que estar nas estradas, né? Uhum. Eu imagino que eles deviam estar passando por ali, viram o cidadão andando de moto sem capacete e resolveram intervir. Não, Rocha, isso aí foi Rio de Janeiro, Vila Cruzeiro. Essa é Vila Cruzeiro, que tinha carro da Polícia Rodoviária Federal lá. Isso é uma loucura completa. Exatamente. Aí, a abordagem, assim, ali foi um assassinato, claro. Assassinato com dolo grave, né? Porque o cidadão já estava dominado dentro da viatura da polícia. Mas esse é de Sergipe. Você está falando de Sergipe, a gente está falando da Vila Cruzeiro no Rio, porra. Ah, da Vila Cruzeiro no Rio. Esse evento da Vila Cruzeiro no Rio, ele afronta a determinação do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceram vários protocolos para que esse tipo de intervenção no Rio ocorra. Mas, Rocha... violadora da ordem do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi Polícia Rodoviária Federal entrando em favela no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não sei se eles fizeram isso de outras vezes e agora foi filmado o carro, entendeu? Mas é o seguinte, Alberto, o detalhe isso tem conexão com todas as violências que frequentemente acontecem. Que a polícia trata o cidadão comum como um inimigo. O tipo de abordagem, você vê que a abordagem... nesse episódio do Rio, os caras entram atirando e matam uma pessoa que não tem nada a ver com a operação deles. E já apareceram dois que não tinham nada a ver, um cara e uma mulher que não tinham nada a ver. Não, é o seguinte, eu acho que... Roberto, só um pouquinho. O Roberto está tendo um som aí no fundo, aí, não sei. O Rocha está no aeroporto. Eu vou embarcar daqui a pouco, então eu tô... Mas, enfim, eu acho que a questão é cobrar do Ministério Público e responsabilizar o Ministério Público por tudo que acontece. Porque se o Ministério Público cumprisse a sua função constitucional como órgão de fiscalização da polícia, a situação seria inequivocamente melhor. Porque é o seguinte, se o policial sabe que ele vai ser sancionado pelo abuso que ele cometeu, ele se contém. Porque é assim, não adianta você dizer para o bandido que você vai aumentar a pena dele de 30 para 60 anos. Não vai resolver nada. Mas se você disser para o policial que ele vai ser sancionado, ele muda a postura dele nesse tipo de situação. Tanto é que em São Paulo, quando começaram a usar a câmera na farda, caiu brutalmente o nível de violência contra a população nessas operações. Então, por quê? Porque é uma instituição que não se sente fiscalizada, se sente liberada para fazer o que faz, né? Porque a corregedoria interna não pune, né? Eles passam a mão na cabeça do policial que abusa, e o Ministério Público não cumpre a sua função constitucional. Esse é o problema. Ô Rocha, o pessoal que nos acompanha gosta quando a gente sai no pau, a gente quebra no pau. Tem que ter polêmica. Não, a turma adora, tem que ter polêmica. Então eu vou logo provocar o Rocha. Teve esse negócio de iam votar pagamento de universidade. Eu sou a favor. A universidade pode ser pública, mas também pode ser paga. Eu sei que o Rocha é contra. Então vamos polemizar, Rocha. Vamos polemizar, que a turma aqui gosta de polemizar. Eu sou contra, circunstancialmente e conjunturalmente. Né? Eu, em princípio, não sou contra. Eu acho que pode ser. Certo? Só que então vamos mudar de tema. Então já concordamos aí, então vamos mudar de tema. Esse é um tema periférico, não é um tema central, né? Não, vamos para a pesquisa daqui a pouco, a gente vai falar da pesquisa, né? Mas sabe o que eu acho, Rocha? Eu fui professor de Universidade Federal, saí, enfim, acabei tenho hoje a vida no setor privado, né? Mas assim, eu sei que lá tem muita gente que pode pagar. Você não precisa pagar R$5.000 por mês, você pode pagar R$1.000 por mês, 500 que seja. Todo o dinheirinho que entrasse seria útil para a universidade. Você pode ter uma espécie de tabela, a universidade pode ser pública, a maior parte do recurso dela é do governo, mas uma parte pode vir de mensalidades, outra parte pode vir de cursos de extensão, ela tem que ter múltiplos financiamentos, essa é a minha visão. Você poderia ter uma espécie de tabelamento, uma pessoa muito pobre não paga nada, mas uma pessoa, né, de situação mediana paga R$500 por mês, um outro paga R$1.000 por mês, um outro paga R$2.000 por mês. Pô, tem universidade que tem 30 mil alunos, imagina, né, 30 mil em média pagando R$500 por mês, é uma grana brutal todo mês, entendeu? Roberto, e o que você acha da proposta da Tabata de cobrar imposto
cobrar imposto depois. A universidade continua gratuita, mas depois que a pessoa forma e começar a trabalhar, ela paga um imposto pelo ensino que ela teve naqueles anos todos. Eu vi isso, mas é muito complexo. Você tem que ir atrás da pessoa, a pessoa tem que ter um emprego, sai do emprego, não sei o que lá. Cara, pega e paga logo, porra, entendeu? Isso é a Austrália. A Austrália tem 20 milhões de habitantes. Cara, é outro país, tudo igualitário. Como é que você vai controlar isso? Vai criar uma burocracia imensa para poder controlar isso. Não precisa, vai lá e paga, acabou. E paga pouco, não precisa pagar muito. Eu acho o seguinte, Alberto, essa história da universidade, logo que me formei, acho que em 86, já no ano seguinte da minha formatura, eu advoguei para a Universidade de Londrina. O Álvaro Dias, que é governador do Paraná, resolveu intervir nas universidades. E essas interferências externas, elas nem sempre dão resultado bom, porque elas partem do pressuposto de que a universidade tem que servir a sociedade. E aí, servir a sociedade pode ser qualquer coisa. Eu, por exemplo, acho que a universidade poderia atuar mais com a indústria, por exemplo, mais com o agronegócio, na área de agronomia, na área de engenharia, dessas ciências que têm a ver com essas áreas. E ser mais produtiva, produzir pesquisa que redundem em benefício para esses segmentos, da indústria, do agronegócio e tal. Mas isso você não consegue fazer, por exemplo, na área do direito, na área da filosofia, da sociologia. E aí vem um discurso de que, esses caras ficam pesquisando aí o voo da borboleta que não serve nada para a sociedade. A universidade, ela tem que fazer todo tipo de pesquisa, né? Inclusive essas que não têm muita utilidade para a sociedade, porque isso é conhecimento, né? Então, eu aposto na autonomia da universidade. Acho que cada universidade deveria decidir o que fazer, inclusive em relação a essa situação. Vamos cobrar de quem? Cada universidade resolve no seu local, junto com a sociedade onde ela está, que tem lugares onde você tem uma população que tem mais poder aquisitivo, eventualmente pode pagar, e outros lugares, as pessoas que frequentam a universidade não podem pagar. Então, para você não ter que ficar tendo um sistema nacional controlando isso, vai virar uma burocracia infernal, você delega para cada universidade, dá liberdade para a universidade fazer isso. Ô Rocha, mas olha só, concordo, e aí vou te dizer mais, tá? Concordo, e vou adiante no que você falou. As universidades poderiam definir os salários de seus professores, porque o salário é o mesmo na Federal do Piauí e na Federal do Rio de Janeiro. Então, elas teriam que ter autonomia para ter salários diferentes lá dentro. Elas definem o salário para você ter um mercado de universidade. Então, alguém que começa a carreira na universidade que paga menos, se esforça para conseguir ir para a universidade que paga mais. Não tem mal nenhum nisso. Elas têm que ter, porque o problema, Rocha, hoje em dia, é que a autonomia não é no sentido que você está falando, que é o que eu estou defendendo aqui também. Cada um arruma recurso onde tiver, define o salário que quiser, entendeu? A autonomia hoje para a universidade, quando é defendido pelas Andes e Andifes da vida, é dizer o seguinte: mande mais dinheiro e eu não quero que você me controle. A autonomia para eles é isso, eu não quero controle. É uma vergonha. Sim, tem esse discurso aí. Mas, por exemplo, tem aquele livro do Marechal Montenegro, escrito pelo Lira Neto, que é muito interessante. O Marechal Montenegro foi para os Estados Unidos visitar o MIT. Aí ele chegou lá, olhou aquilo e ficou impressionado. Falou: tem que fazer uma coisa dessa no Brasil. Ele volta para o Brasil e, obstinadamente, ele começou a perseguir esse objetivo, de montar um MIT no Brasil. E aí surge esse instituto que tem no Brasil. O ITA? ITA, exatamente. Ele faz lá em São José dos Campos, né? Exato. Exatamente. Então ele monta lá, aquilo lá é a versão brasileira do MIT. Aí ele tem que contratar gente para trazer, né? Ele queria contratar os estrangeiros, queria contratar russo, alemão, francês, americano para trazer. E aí tinha o problema do salário. Como é que paga esse pessoal? Né? Como é que paga a eles aqui no Brasil o salário que eles recebem lá fora? Aí isso quase que inviabilizou o projeto, porque
a universidade, no caso do ITA, não tinha liberdade para fazer a contratação. Entendeu? Eu acho que a gente tem que acreditar mais na instituição e dar liberdade. Obviamente, se você tiver abuso, a sociedade tem que reagir. Mas aí você não pode definir um plano de carreira igual para todas e obrigar todos a seguir o mesmo, entendeu, Rocha? Tem que dar liberdade, Eu acho que o objetivo da universidade é fazer pesquisa, é ciência, é isso. Eu acho, assim, que algumas coisas já vêm mudando. Né, se a gente pegar, por exemplo, o processo da pós-graduação, ele já passa por avaliação externa, né, que dá nota de acordo com o mérito que se produz da produção, né, a graduação também tem essa nota, mas a pós-graduação ela é compensada, inclusive com recurso ou não recurso, dada essa nota, os programas, por acessos a editais e tudo mais. E existe um esforço muito grande de fazer com que as ciências das humanidades se aproximem das outras ciências no sentido de produzir conhecimento. Então, existe um empenho muito grande que as humanidades se associem às demais para que elas possam gerar conhecimento e também levantar recursos. Então, eu acho que a universidade ela deveria estar mais próxima da sociedade, mas existe todo um empenho nesse sentido, de construção nesse sentido, que começa muito recentemente, de estar mais próxima da sociedade para causar impacto social e econômico na sociedade, que pode ser, inclusive, revertido para a própria universidade, no meu entendimento, nem sempre comprometendo a sua autonomia. Você pode ter recurso externo, não público, sem comprometer a autonomia. Então, não é dado que, quando uma coisa acontece, você necessariamente perca a autonomia. Então, eu acho que essa também é uma estratégia que a universidade também poderia se repensar. Olha, essa coisa, por exemplo, eu acho que não tem uma lei aprovada no Brasil, viu, Rocha, que é ter fundo patrimonial para pagar as universidades. Você tem nos Estados Unidos o endowment, você tem aqueles trusts, né? O cara tem lá 3 ou 4 milionários, uma grande empresa, coloca lá um fundo na bolsa, né, gigante, e todo o rendimento daquilo, você tem um principal que fica mantido e o rendimento serve para pagar a pesquisa. O Brasil não tem isso. Porra, não é possível, cara, que você tendo fundos patrimoniais para sustentar departamentos inteiros, pesquisas, você, corre atrás e aquilo ali, por isso que eu digo, tem que ser múltiplos recursos. O recurso principal vindo do governo federal, universidades públicas, em nenhum momento, não estou questionando isso, mas tem que ter recurso vindo de pagamento de mensalidade, recurso vindo de fundos patrimoniais, recursos vindo de patentes, recursos vindo de parcerias com indústrias, formação de empresas, né? E aí, né, áreas diferentes vão ter mais recursos, outras áreas vão ter menos, não tem problema, é do jogo, né? Química, biologia, engenharia, né, vão ter maior condição de levantar recurso, né, do que as áreas de humanas, não tem problema, né? Você cria uma divisão interna, tantos por cento vai para todo mundo, né? Isso daí de qualquer modo, a universidade seria hoje muito mais forte, muito mais útil para a sociedade do que do jeito que ela está hoje, é uma vergonha. Olha, uma das coisas que eu não me conformo é o seguinte: nós temos o SUS, e nós temos nas universidades, cada estado tem um laboratório de pesquisa. Aqui no Paraná nós temos o LACEN, tem no Rio de Janeiro a Fiocruz, em São Paulo o Butantan, e também tem os outros institutos da mesma natureza. E nós temos as universidades. Uma das coisas que eu acho que deveria acontecer era uma interação maior entre a universidade e o SUS para pesquisa, inclusive para produção de medicamento, porque a gente gasta muito dinheiro pagando multinacional, comprando medicamentos que a gente podia produzir aqui, ou equipamentos que a gente poderia produzir aqui se a universidade tivesse essa abertura. Acho que a gente tem que cobrar mais da comunidade universitária esse tipo de retorno para a sociedade. Mas agora, Rocha, falando em Curitiba, falando em Curitiba, os exemplos que você deu, o Hospital das Clínicas é o hospital universitário e é o maior hospital do estado, né?
Então, assim, mais ou menos que a universidade não causa impacto na sociedade, ela traz retorno, assim, não dá para generalizar isso e colocar isso como uma norma. O maior hospital do Paraná é o hospital da UFPR. Então, pode ter mecanismos para que faça com que ele seja mais eficiente, é óbvio que sempre pode melhorar, mas a universidade causa impacto na sociedade, Não, pode causar dúvida. mais, sempre mais, mas ela tem impacto na sociedade. Sem dúvida nenhuma. A Universidade Federal aqui do Paraná é fundamental, sobretudo para a região metropolitana e para a sociedade curitibana. E ela hoje tem extensão pelo interior todo. Agora, por exemplo, ela teve que criar uma fundação, né, para gerir pessoal, para fazer relação com a iniciativa privada, e essa fundação acabou gerando problema, porque vem o Tribunal de Contas, enfim, ou seja, o que eu estou dizendo é que a universidade tem que ter mais liberdade para fazer o que ela precisa fazer. Toda a universidade teve que recorrer à tal da fundação, e em todo canto isso deu problema. O reitor aqui em Santa Catarina foi levado ao suicídio por uma intervenção desastrosa da Polícia Federal dentro da universidade, em função dessas coisas que tem de trânsito de dinheiro entre a fundação e a universidade. Eles acharam que ali era mais uma lava-jato, né, aquela delegada. E aí acabaram levando o reitor ao suicídio por conta disso. Por quê? Porque a universidade não detém a autonomia necessária, a liberdade necessária para que ela possa fazer o que ela tem que fazer. Ela é totalmente engessada, né? É engessada, então, e nós estamos aí, tem só doutores, e nós estamos perdendo isso para o desenvolvimento do país. Viraram funcionários públicos, o que é uma vergonha isso. Você engessa a universidade, o gerenciamento dela, aí a universidade cria as fundações, né, para tentar contornar esse engessamento, e aí depois vem o Ministério Público e fala que está tudo errado, e aí fica todo mundo doido. É uma maluquice. Olha, lá, eu como funcionário lá da ENSE, que é a Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE, muitas vezes, por exemplo, se você chamava alguém de fora para fazer uma palestra, e aí você queria colocar uma flor, né? Queria colocar um enfeitezinho para dar uma aparência melhor, você não tinha recurso da universidade, então a gente tinha de pôr do próprio bolso. É tudo engessado, tudo engessado. Imagine se você vai conseguir trazer um cientista francês, russo, alemão, canadense para a universidade numa situação dessa. Não traz, entendeu? Pois é. O país só perde com isso. Olha aqui, vamos falar das pesquisas para caminhar aí para o final aí, o Rocha, você ontem tuitou muito sobre o resultado do Datafolha, né? Agora, durante aqui o nosso programa, saiu aquela pesquisa telefônica lá que o Lavareda faz, dá uma diferença de 11 a favor de Lula, né? E a do Datafolha dá 21. Então, as pesquisas estão divergindo muito, né? Mas a divergência é entre a pesquisa feita por telefone e a pesquisa presencial. Não tem a menor dúvida. Eu acho que isso aí, alguém tem que começar... Eu já ouvi que já tem gente pesquisando. Eu acho que alguém tem que explicar isso, tem que ter uma explicação. Não pode ter tanta diferença entre um método e outro método, né? Você tem métodos diferentes, mas... Não. Tem diferença, o Rocha, porque por telefone você tende a selecionar uma classe social diferente da presencial. Mas tinha que ter uma ponderação. Olha aqui, Eustáquio, se hoje tivesse eleição e fosse aberta as urnas, vai ter pesquisa errada e vai ter pesquisa certa, cara. Então, entendeu? Claro, porque elas têm que convergir. Se a pesquisa pega uma amostra, porque o que é pesquisa? A pesquisa é uma amostra que tenta representar toda a população. Se você pega uma amostra biesada, e toda pesquisa vai ter um certo viés, porque é o seguinte, principalmente porque não teve o censo 2020, então o último censo que nós temos é de 2010, então assim, ninguém no país tem uma radiografia da realidade atual de todos os lugares. O pessoal utiliza a PNAD como base para a amostra. Mas a PNAD também está desatualizada, esse que é o problema. O próprio IBGE está com as pesquisas desatualizadas. Esse que é o grande problema de não ter feito o censo em 2020 e 2021. Eu não sei se você não vai concordar comigo, mas assim, se você tem dois métodos, certo? Você não pode vender para a população
que é a mesma coisa, que é o que eles estão fazendo. Certo? Eu fiquei com a desconfiança, com toda sinceridade, eu fiquei com a desconfiança que houve um movimento dos institutos de pesquisa que fazem pesquisa por telefone, certo? Que eles apostaram numa tendência de crescimento do Bolsonaro, certo? A partir da introdução do Auxílio Brasil, dos auxílios todos das benesses todas que ele produziu em março, certo? E abril, que haveria, com a saída do Moro, haveria um crescimento, né? E, na verdade, o que nós vimos foi que o crescimento não aconteceu. Mas esses institutos que fazem pesquisa por telefone, eles apostaram que havia uma tendência de subida, tanto que o Lira chegou a anunciar, né, que em maio o Bolsonaro ultrapassaria o Lula. Então, eu acho que houve uma aposta, certo? Não funcionou, não deu certo, mas eles apostaram nisso. Então, é o seguinte, tem que ter um tipo de regramento que estabeleça protocolos para cada método, porque você não pode ficar anunciando como se fosse a mesma coisa, e não é mesmo. Não é. Mas uma coisa é um fato, tá? Você pondera o resultado da pesquisa, você tem várias maneiras de controlar a pesquisa mesmo telefônica, tá? O correto, ô Rocha, é que todas as pesquisas convergissem, mas elas divergem, né? Não estou dizendo que vai ter que dar o resultado igual no percentual, não é isto, né? Mas é óbvio, vamos supor que nós fôssemos capazes de fazer uma mágica e hoje tivesse eleição, abrisse a urna e contasse os votos, com todas as pesquisas que estão aí, né? Várias estariam erradas e várias estariam certas. Teria pesquisa errada e teria pesquisa certa. Porra, isso não pode. Só que quando se aproxima a eleição, aí as pesquisas todas coincidem. Porra, cara, que milagre é esse, entendeu? Não, em parte é porque é o seguinte, Roberto, porque você diminui a quantidade de indecisos, né? Quando você tem uma percentagem muito grande de indecisos e as amostras não são probabilísticas, né? Então, a margem de erro aumenta. E aí, quando vai chegando mais perto da eleição, a quantidade de indecisos diminui, então, por isso que elas convergem na época da eleição. Eu acho que o importante é fazer a ponderação depois, independente do meio que você se utiliza. Por exemplo, a Atlas, que é uma empresa, até feita aqui no Brasil, né, na ocasião da eleição da França, algumas pessoas até tomaram conhecimento dela, porque aparecia como uma das que mais acertavam. Ela se utiliza muito de um sistema de internet, ou seja, de você fazer pela internet, então que não é nem telefônica e nem presencial, o que aumentaria enormemente a chance de erro. Mas o que eles investem muito é no processo de ponderação. E isso faz com que eles acabem acertando em alguns países, e se destacam em alguns países do mundo, justamente por esse processo de ponderação posterior que eles fazem. A mim me espanta que as telefônicas não estejam adotando este processo também. Eu acho que é extremamente importante daqui para frente, então. Mas, Roberto, isso que eu queria saber de você. Essa pesquisa Datafolha que saiu ontem, né, na quinta-feira, ela é a primeira pesquisa que mostra claramente que o Lula ganha no primeiro turno. E diverge das outras. Como é que você está interpretando ela? Ele pode ou não ganhar no primeiro turno, não é uma coisa que esteja líquida e certa, né? Caminha para ganhar no primeiro turno, não caminha. Ontem, Eustáquio, eu me lembrei de você, eu tuitei o IPCA 15, né? Que é a inflação de alimentos, né? É bem interessante. Ela faz assim, ela vem no ano passado, em agosto, faz assim, cai até dezembro, é um vale perfeito, aí cai até dezembro. Aí quando chega em janeiro, sobe até abril. Né? É de fato um U, né? E ela coincide com o fortalecimento e enfraquecimento de Bolsonaro, supondo que agora ele tenha se enfraquecido em termos de preferência. Porque a inflação de alimentos tem um peso, e a população sente, quer dizer, um percentual muito grande do eleitorado frequenta os mercados. E aí ele viu, no segundo semestre do ano passado, o ritmo de aumento dos alimentos foi menor, e depois se acelerou com a guerra, enfim, é tudo que a gente sabe, né? E aí ele atribui isso ao governo federal.
Então você tem um grande motivo, não são esses motivos. Eu não sei se você andou vendo, Rocha, eu soube ontem, eu nem vejo, tá? Porque eu organizo grupos de WhatsApp, participo, e as pessoas disseram: olha, na Globo News tem gente dizendo que o Lula melhorou por causa do marketing do casamento dele. Rapaz, isso é um desprezo com o eleitor, é um desprezo. Por que o eleitor votaria num candidato a presidente porque viu um noticiário sobre o casamento dele? Né? Eu acho que isso é um desprezo completo. O eleitor não pensa desse jeito. Isso é uma coisa muito pueril, muito fútil para o eleitor. Mas esse é aquele negócio de você analisar com a obra feita, né? É o seguinte: se o Lula caísse, a culpa era do casamento. Claro! Se o Lula sobe, a culpa é do casamento. Exatamente. E quando não é isso, cara, e as pessoas disseram como é que foi casamento, que a Anitta apoiou nas redes, que outros apoiaram. Rapaz, é inflação. Pô, não é muito mais simples e muito menos charmoso, digamos assim. Falar que o casamento é charmoso. Olha, é duas coisas: é o preço dos alimentos e o preço da energia. E o pessoal está sentindo, veja só, o preço da energia. Você está falando assim, eu fiz a viagem do Rio de Janeiro igual para o interior de São Paulo, é um absurdo que você gasta de combustível e de pedágio nas estradas, tá? É um absurdo. Pedágio, a culpa é do Alckmin, vice de Lula. Pedágio em São Paulo. Então é o seguinte: você tem o preço de energia muito alto, né? E que afeta passagem de ônibus, afeta os aplicativos, afeta todo mundo, tá? E o preço dos alimentos. E ainda mais é o seguinte: o presidente da República, de vez de resolver o problema do preço da energia, ele troca eu acho que a quinta vez, né, o presidente da Petrobras, né? Então, assim, você tem limite para enganar o povo. É aquele negócio que o Lincoln falava. Você pode enganar as pessoas durante um tempo, né? Pode enganar poucas pessoas mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. O tempo inteiro. Então, isso vai ser... Como é que é? Você pode enganar muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. É isso. Não, e é isso, né? Porque aí isso ainda mostra o seguinte, né? Que ele troca e não resolve. Aí comunicam uma coisa de incapacidade dele também de resolver. Aí dá a ideia daquela coisa que nós falávamos da responsabilização. Ou seja, quando ele se envolve e não resolve, cada vez que ele troca só aumenta, então ele não é um gestor capaz de resolver o que ele coisa. Então, aí acaba trazendo também, além da avaliação mais negativa, atrai também a questão da responsabilização, né? Rocha está querendo falar. Rocha, tira aí o microfone, ativa seu microfone aí. É o seguinte, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas você está tendo uma cena, tá, que de um lado é o Lula costurando as suas alianças, montando os seus palanques, certo? Trazendo o Alckmin para o seu lado, para a sua chapa, viajando, e você não vê conflito. Eventualmente você vê ali alguma coisinha, como você estava da comunicação, mas a rigor você não vê. Há uma paz, né? E é um movimento, uma candidatura que está propondo, certo, a paz, o sossego, a tranquilidade, segurança jurídica, né? E do outro lado, o que você vê é a confusão. Todo dia, toda semana tem um aumento no preço do combustível, interfere na Petrobras, ou tirando o dirigente, ou então dizendo, criticando, falando mal da empresa, né? E conflito, atrito. Assim, é engraçado que o presidente da República, a tendência dele é atuar para pacificar o país, para que as coisas fiquem calmas, com tranquilidade, que as pessoas vivam bem. Esse presidente, ele faz exatamente o contrário o tempo todo. Então, o que eu acho é que nós estamos a população está atingindo um nível de saturação com essa coisa do conflito, da confusão, todo dia tem uma briga, né? E aí o que é? As pessoas estão trazendo para o primeiro turno a resolução da campanha. Vamos resolver logo isso para acabar, porque ninguém aguenta mais. Acho que há um cansaço da população, né? O cansaço potencializado pelo sofrimento.
né, pela inflação, pela volta da fome, pela dificuldade que as pessoas estão tendo de ter o que comer. Eu acho que é isso. E a pesquisa, eu acho que refletiu isso. Está refletindo isso, ele está plantando isso aí. Né, e está colhendo. Tá? Então, eu considerei que esse resultado ontem foi um resultado muito pesado para ele. Né? E uma pancada grande nessa coisa da terceira via. Acho que ficou claro, porque de cada 10 eleitores, 6 estão decididos o que fazer já. Ou seja, não há mais muito espaço para alterar o resultado. Eu acho que a situação é difícil dele. E como a economia não vai melhorar, como aparentemente o comportamento dele também não vai melhorar, eu acho que essa eleição tende mesmo a se resolver no primeiro turno. Essa é a impressão que eu estou tendo. Você acha isso, Luciana? Porque é engraçado o seguinte, né? O que o pessoal fala? Que o Lula, mesmo quando era presidente e candidatou à reeleição, ele não conseguiu se reeleger no primeiro turno. A Dilma, com uma popularidade muito alta, tal, não conseguiu se reeleger. Ela estava até com a mão no primeiro turno em 2014, mas veio isso... Não, 2010. 2014 ela ficou 2010. Muito distante. Não, 2010. O escândalo da Helenice Guerra, né? Exato. E não pegou. Então é o seguinte, o que o pessoal fala assim, se o Lula, no período de alta popularidade, ele não conseguiu ganhar no primeiro turno, agora ele não consegue. Mas também, você tem, por outro lado, o seguinte, toda vez que a economia chegou nesse patamar, né, de inflação alta, desemprego alto, violência alta, preço do combustível, né? O Fernando Henrique teve lá o famoso apagão, etc. Toda vez que aconteceu isso, o governo perdeu. Né? Então, você tem duas, vamos dizer assim, como é que chama isso? Em futebol, a gente chama... me fugiu a palavra aqui. Mas você tem marcas, né? Que acontecem todas as vezes. Só que agora você tem uma marca de um lado e uma marca de outro lado. Como é que você está vendo? O que você acha? Isso que eu queria saber de você. Você acha que tem condições da eleição ser decidida no primeiro turno? Eu acho que tem, como também não dá para segurar que não tem, mas tem, se for, por exemplo, se fosse hoje, ela seria. Então, assim, eu acho que tem, a depender de como as coisas vão andar até lá, eu acho que tem, né? Primeiro, a questão da terceira via, por exemplo, que o Rocha falou, todas as apostas agora se voltam para Simone Tebet, mas ela depende, o acordo com o PSDB depende de alguns acordos estaduais. Quando sai uma pesquisa dessa, é um incentivo para que não haja esse apoio no âmbito dos estados e que já comprometa qualquer possibilidade de terceira via, ainda que se pudesse aventar, né? Então, assim, não saindo, comprometendo essa questão, ficamos apenas, de fato, só os dois. E 60%, o que o Rocha, só completar uma coisa, o que o Rocha falou dos 60% de voto espontâneo. Então, quando ele fala os 60%, ele está falando de voto espontâneo, que as pessoas já estão falando hoje que vão votar a despeito do cardápio de candidatos. Então, é também uma coisa histórica até aqui. Antes a gente não via essa realidade. Então, tem bastante chance da situação se resolver. Caso não mude muita coisa. Na verdade, essa eleição é a primeira eleição que você tem um presidente e um ex-presidente concorrendo, né? Então, isso aí também muda muita coisa. A questão, Rocha, até perguntando o que você acha, o que vocês acham, quanto menos candidato, porque é uma coisa matemática, coisa lógica, não precisa ser especialista. Se tiverem só 2 candidatos, a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Né? Na prática está caminhando para isso. Eu acho que tem um passo importante. Lula vai conversar com Michel Temer ou não? Essa é a minha pergunta. Porque se Lula conversar com Michel Temer, posar para uma fotinha, etc., pode ser que a Simone Tebet deixe de ser candidata. Aumenta a chance de decidir no primeiro turno. É menos uma candidata. Aquele André Janones, alguém consegue tirar ele do jogo? Tira ele do jogo, aumenta a chance de definir no primeiro turno. Eu acho o seguinte, vai haver um esforço grande para que isso aconteça. Acho que a tendência agora é o PT conversar mais com o PDT,
intensificar as tratativas, porque isso está virando cada vez mais uma coisa pessoal do Ciro Gomes, né? Isso está ficando cada vez mais evidente, ele está cometendo erros graves, um erro, assim, para mim, tosco, foi esse debate com o humorista lá. Eu nunca vi um candidato ir debater com quem não é candidato, sabe? Isso é um protocolo básico do meio da política, né? Você vai falar com quem não é candidato para dar uma entrevista, para ter uma conversa, entendeu? Mas debater, certo? Fazer um debate transmitido por um meio, sabe, com quem não é candidato, isso aí é um negócio inacreditável, né? E a agressividade dele em relação ao Lula, acho que já passou de todas as medidas, né? Então, a tendência, eu acho que a prioridade deve ser essa do PDT, vai haver um diálogo maior, uma conversa mais séria, mostrando que nós podemos resolver isso no primeiro turno e colocar o país acima dessas questões de natureza pessoal aí. Eu sei, a presidente Gleisi, ela já encetou conversas com o partido do Janones, andaram conversando, não sei o que deu, se continua a conversa, mas houve um esforço nesse sentido, porque o Roberto tem toda a razão, quanto menos candidato tiver, maior a chance de resolver a eleição no primeiro turno. Então, eu acho que é meio óbvio você imaginar que o PT vai fazer um esforço nesse sentido, né? Em termos, só uma coisa, Rocha, em termos de posição política, só para citar uma coisa, é o seguinte, o Lula, na entrevista lá da revista Times, ele falou que não ia discutir economia. Eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, se ele não ia discutir quem que seria o ministro da economia, coisa desse tipo. Agora, a economia tem que ser discutida, né? E aí você tem que ganhar setores da economia. Ele disse o seguinte, ele disse que ele não ia dizer o que ele podia fazer, porque ele não sabia como é que era o resultado da eleição, ele falou isso foi claro. Não, mas você tem que apresentar suas propostas, velho. Não tem jeito. Não precisa, Eustáquio. O cara já foi presidente, todo mundo já sabe o que ele faria. Agora, deixa eu falar sobre isso. É o seguinte, eu acho, a percepção que eu tenho, tá? Eu não conversei com o presidente, não conversei com a Gleisi, não falei com ninguém sobre isso. Essa é uma percepção minha, certo? Eu acho que há um esforço para você costurar os palanques locais, né? Ainda tem problemas em Santa Catarina, tem problemas no Rio Grande do Sul, há problemas no Rio de Janeiro, certo? Minas conseguiu resolver essa semana, São Paulo ainda está com a questão do Márcio França, né? Enfim, você precisa resolver os problemas dos palanques, né? O Lula não vai colocar a carroça na rua antes de resolver isso, certo? E tão pouco vai falar de economia enquanto isso não for resolvido, né? E nem tem que falar, porque é o seguinte, você não precisa ter um programa de governo para poder fazer os pactos, né? Até porque todo mundo já sabe a posição de cada um nessa história. O Lula governou o Brasil 8 anos, o PT governou 13 anos, todo mundo sabe, né? Então, o que o Lula vai evitar, é detalhar, tá, essa questão econômica, porque quando você detalha, você sofre. Você vai levar pedrada, o tijolo vem, entendeu? Então, quanto mais você conseguir levar isso lá para frente, para detalhar lá na frente, melhor. Isso é uma estratégia que todo presidente até agora candidato usou, sobretudo que está na frente da pesquisa. Então, o cara vai tentar atrasar isso ao máximo para não apanhar, né? Porque na hora que ele detalhar, ele vai apanhar. Procura o plano de governo detalhado do Macron. Não existe. Não existe. Nenhum político detalha. Procura o plano de governo detalhado do Trump, quando ele ganhou. Não existe. Isso não existe. Pode procurar. Você não vai achar. E tem mais um negócio estranho aí nessa eleição, que é o seguinte. A gente que está há mais tempo olhando a política, vendo eleições, normalmente o cara que está no poder, o prefeito, o governador, o presidente, ele tenta retardar o início do processo eleitoral o máximo que ele pode, né? Então, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, quando estavam no poder, eles tentaram levar o começo da eleição lá para agosto, né? Essa eleição, o presidente já está fazendo campanha há 1 ano e meio, 2 anos. É uma besta. É uma coisa esquisita. Então, o que está acontecendo? O cara que está na oposição é que não quer fazer campanha. Entendeu? É uma coisa totalmente atípica, Luciano. Eu nunca vi isso.
Na verdade, Eustáquio, eu acho o seguinte, que o que está contribuindo também para o Lula não apresentar o plano de governo e a população não se importando com isso, é que a situação está tão ruim, a situação econômica, está faltando tanta comida no prato, que a população está agindo de maneira muito retrospectiva, ou seja, do jeito que está, eu não quero que continue, então eu quero me livrar dessa situação atual. Meio assim, a despeito do que vai vir, eu sei que se continuar assim, nós vamos passar mais fome ainda, e essa sensação, de alguma maneira, ajuda o Lula nesse sentido, ele poder retardar, porque quem é que está querendo o plano de governo? Quem está querendo o plano de governo quem, em última instância, não está faltando comida no prato, entende? Então, assim, faz sentido o que você está falando, porque isso eu acho que... O Eustáquio nunca faltou comida no prato. Ele daí é quem mais quer plano de governo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, rapaz. Roberto, não fala besteira, não, porque assim, meu pai teve um acidente quando eu tinha 10 anos de idade, etc., e a gente só tinha arroz e feijão. E minha mãe, quando... Mas chorão, rapaz. O cara... A Luciana falou retrospectiva, agora ele está chorando em retrospectiva. Minha mãe fazia uma almôndega que era carne de segunda com batata. E aquilo ali era um manjar para mim. O símbolo do programa vai ser uma almôndega agora. Porra, Eustáquio. Eu sei o que é pobreza. Então, eu não sou... Eu vou começar a chorar, Eustáquio. Então, e já vou começar a chorar já. Então, você veja que essa coisa, olha, o Eustáquio foi lembrar da comida que ele comia numa situação de difícil. Ou seja, a comida tem uma centralidade muito grande na vida. O cara é remador, mora na frente da Lagoa Rodrigo de Freitas, um privilegiado. Está chorando, ele é tão pessimista, que como não tem por que reclamar do presente, ele reclama, de 60 anos atrás, porra. Não estou reclamando, eu estou dizendo que eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter carência alimentar, e eu sei o que é trabalhar duro para melhorar na vida, tá? Isso que você tem de aprender. Agora, o que eu queria perguntar para Luciano e para o Rocha, porque o Roberto é um provocador, é o seguinte: essa discussão, por exemplo, do Pércio Arida, né? Quando levou o Alckmin para vice, a ideia é que o Alckmin ia trazer alguns economistas, alguns setores, e ia poder dialogar com o empresariado, com os setores que o PT tem dificuldade. Aí veio toda essa discussão essa semana que o Pércio Arida ia contribuir com o programa, não sei o quê, depois falou que não ia contribuir. Quer dizer, como é que está essa discussão? Vai entrar economistas de cunho mais liberal na campanha? Não vão entrar? Como é que está isso? Vocês falam e a gente encerra, tá? Luciana fala, Rocha fala e a gente encerra. Então, eu vou deixar para o Rocha terminar, então, porque o Rocha talvez tenha informação mais de dentro do partido e tudo mais. A informação que eu tenho é a informação da imprensa. A informação da imprensa, o Eustáquio, é que esse assunto continua dentro do partido. Uma ala querendo que, de fato, você tenha um plano econômico e que tenha mais conversa com o centro e com esse aspecto mais de centro-direita, e uma outra ala do partido que quer, em última instância, continua querendo que volte mais para a esquerda. E o que a imprensa falou, e aí o Rocha fala depois, é que o Lula continua fazendo meio... como colocar o Alckmin do lado e retardar a questão da definição da política econômica, ou seja, continua costurando o diálogo entre as duas frentes, tentando fazer nem tanto uma coisa, nem tanto a outra, esse jeito mais moderado e tentando seguir mais ou menos assim em frente. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Isso é a informação que eu tenho da imprensa. Olha, é isso mesmo, não tem nada não, ele concentrou nele isso, vai permanecer assim. Eu acho que vamos começar a falar disso depois que ele terminar costurar essas alianças todas, né, e aí vamos começar a ingressar, mas ele vai evitar, na minha opinião, o tempo todo,
definir nomes, pessoas, entendeu? Isso ele vai retardar, até porque, pessoalmente, eu não acredito que ele coloque um economista no Ministério da Fazenda. Eu acho que vai ser alguém com o perfil que teve o Palocci lá atrás, é nessa linha aí. Henrique Meirelles volta. Não, Um abraço para vocês, vou ter que embarcar. Falou.